Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com a Fabiana Bardi, falar do livro Mudanças Climáticas e Respostas Políticas nas Cidades, os riscos na Baixada Santista. Fabiana, eu queria que você contasse inicialmente para o nosso ouvinte o projeto, né, que deu origem a esse livro, como que ele foi idealizado. Bom, esse livro, na verdade, ele faz parte da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2014. É um programa interdisciplinar que se chama Ambiente e Sociedade, no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, do NEPAM, da Unicamp. E, na verdade, o meu projeto, a minha tese, né, que originou esse livro, ela fazia parte de um projeto muito maior, projeto sobre mudanças climáticas em todo o litoral de São Paulo. Um programa que fez parte, né, do programa FAPESP de pesquisa sobre mudanças climáticas globais e que envolveu aí mais de 70 pesquisadores, não só da Unicamp, mas de outras universidades do estado de São Paulo também. E especificamente esse recorte, né, da Baixada Santista, tem algum motivo especial para você ter se dedicado a essa região? Sim, claro. O objetivo, no caso do meu trabalho, né, no caso desse livro, é olhar como que as cidades vêm respondendo ao desafio das mudanças climáticas, juntamente com os desafios nas cidades, né, nas áreas urbanas no nosso país. E o caso da Baixada Santista é interessante porque é um conglomerado ali, né, de 9 municípios que formam uma região metropolitana. Então, olhar essas diferentes escalas de governança também fazia parte do interesse, né? E nessa região isso era possível. Então, a gente olhou como que não só a cidade de Santos estava se posicionando em relação à questão climática, mas também como a Baixada Santista, né, como uma região metropolitana, estava olhando para essa questão dentro do estado de São Paulo, né, que também já tem uma política estadual de mudanças climáticas. Enfim, a gente tentou olhar como que esses 3 níveis eles estavam dialogando ou não para pensar essas questões. Quando você menciona, inclusive, né, no subtítulo do livro, né, as respostas políticas, essas respostas, no caso da Baixada, o que a gente poderia refletir sobre elas? O que a gente percebeu é que muitos poucos municípios brasileiros têm uma política específica para tratar as mudanças climáticas. Dos mais de 5 mil municípios que nós temos hoje no Brasil, apenas 6 têm uma política específica de mudanças do clima, né? E na Baixada Santista isso não é diferente, ou seja, lá nós não encontramos nenhuma política específica para essa questão. Mas nós encontramos outras ações governamentais que têm a ver com mudanças climáticas, porque esse tema ele é um tema transversal a muitas áreas de atuação governamental. Então a gente está falando, por exemplo, da questão de transportes, que tem a ver com as emissões de gases de efeito estufa, que agravam o problema, tem a ver com a questão de saúde pública, né? A partir do momento que a temperatura aumentam os riscos de algumas doenças, como no caso a dengue, então é uma questão de saúde pública. As mudanças climáticas também estão relacionadas à questão de defesa civil, gestão de riscos, gestão de desastres, né? Em casos de eventos climáticos extremos, por exemplo, como chuvas intensas, deslizamento de terra, inundações. Então, é um tema que está ali ligado a quase praticamente todas as áreas de atuação governamental. Então, a gente buscou entender como que a cidade de Santos e a região metropolitana da Baixada Santista estavam olhando para essas questões dessa forma, né? E nós encontramos várias dessas respostas. Claro que muitas delas, ou a maioria delas, não estava sendo pensada, né, em responder às mudanças climáticas em si. Estavam pensando em responder, por exemplo, às questões de drenagem urbana, né, no caso da cidade de Santos, a questão da própria gestão de desastres, gestão de riscos, e que, de certa forma, acabam envolvendo a questão de mudanças climáticas. Então, a gente foi, né, recortando e tentando olhar os resultados nesse sentido. Mas não há nada específico para pensar as
mudanças climáticas e os cenários futuros de mudanças do clima para a região, eles não são incorporados no planejamento dessas ações. Então esse é um ponto preocupante, porque eu mostro no livro isso, alguns cenários futuros mostram, por exemplo, num cenário menos conservador, né, que a cidade de Santos ela fica muito invadida ali pelo aumento do nível do mar. Então praticamente só a região do morro mesmo que não seria alagada. Isso a gente está falando num prazo de 100 anos, né? Então é uma mudança aí que vai demorar a acontecer, por isso ainda tem muito tempo para pensar esse planejamento, então é possível se planejar para essas mudanças. A sua percepção, por exemplo, é que nos últimos anos teve uma alteração nesse sentido? Quer dizer, uma conscientização maior da sociedade e das autoridades, de certa maneira, em termos de política pública? Sim, de fato, assim, as entrevistas que nós fizemos com os representantes governamentais mostraram que existe uma conscientização nesse sentido. Eles, de fato, conhecem o tema, conhecem o problema, sabem o que isso acarreta para a região e já tem tido alguma mobilização nesse sentido. Embora ainda seja muito incipiente, muito iniciante, né, talvez, assim, não seja o suficiente para dar conta do tamanho que é o desafio, mas de certa forma a gente já percebe alguma movimentação acontecendo nesse sentido, sim. E isso não só, né, nessa região, mas a gente tem percebido aí, né, a partir de 2009, que foi um momento que começaram a aparecer essas políticas de mudanças climáticas aqui, não só no Brasil, mas no mundo, né, a gente percebe, por exemplo, 14 estados brasileiros hoje têm uma política estadual de mudanças climáticas. Isso já é um avanço, já significa um avanço. Nessa ótica, dá para ter uma visão um pouco otimista em termos de futuro, nesse aspecto, pelo menos, né, de uma maior conscientização da sociedade como um todo? Gostaria de dizer que sim, embora eu acho que as ações, ela ainda, como eu disse, elas são muito iniciantes, ainda elas, no caso, né, que a gente estudou da Baixada Santista, há pouco diálogo entre a política estadual e a política mais local ali, né, da região metropolitana, ou seja, deveria haver pelo menos um plano de adaptação para as regiões costeiras, que são as regiões mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, e isso ainda não saiu, né, não está nem no papel ainda para a gente ter uma ideia. Então, para isso sair do papel e para a realidade, quer dizer, é um processo mesmo, né, tem que envolver esses diferentes níveis de governos, tem que envolver a sociedade civil também, tem que envolver centros de pesquisa, as universidades, tem que envolver a iniciativa privada. Então, realmente é um processo, e nesse sentido eu acho que a gente está começando, mas vamos torcer para que as coisas caminhem nesse sentido. Fabiana, se alguém que está nos ouvindo quiser entrar em contato com você ou com o grupo de pesquisa do qual você participa, se gostaria de deixar algum contato, seja um e-mail institucional, alguma coisa nesse sentido? Olha, nós temos, pelo site do NEPAN, né, que é o www.nepan.unicamp.br, tem todo ali enfim, tem todos os contatos, né, dos nossos pesquisadores, dos professores e muitas das publicações também que foram realizadas durante esse projeto. Então, acho que o nosso site acaba sendo mais completo, né, e o meu e-mail pessoal, que acaba sendo, né, o que eu uso mais, assim, que é o fabab@gmail.com, também fica à disposição. Ótimo. Então a gente conversou um pouquinho com a Fabiana Barbi, falando do livro Mudanças Climáticas e Respostas Políticas nas Cidades, os riscos da Baixada Santista, que sai pela editora da Unicamp. Fabiana, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho desenvolvido e até o próximo encontro, tá bom? Grande abraço. Muito obrigada. Vamos